Oi, oi, você é professora? Será que a nossa história aí na educação tem alguma coisa de semelhante? Eu sou a Lidy Barros, educadora, coach e também mãe. Eu quero contar um pouquinho para você da minha história, cheia de angústias, cheia de escolhas que eu precisei fazer, mas também uma história de liberdade. Liberdade é algo que nós queremos na educação. Liberdade para impactar o mundo, para fazer diferença. Liberdade para dar rumo à nossa carreira, coisa que eu achava até então que não era possível, mas eu descobri que é e eu percorri esse caminho. Quero contar um pouquinho para você como é que foi. Eu sempre fui aquela criança que já se imaginava professora. Eu escolhi ser professora na infância. Não sei se você teve essa experiência de ter as normalistas na sala de aula quando você era criança, e eu tive. E eu ficava assim encantada, né, com aquelas figuras. Eu queria ser igual a elas. Eu era aquela aluna que se apegava às normalistas. Quando elas iam embora, eu chorava, enfim. Eu realmente achava aquela imagem muito significativa e tinha uma importância grande para mim. Também fui aquela criança que dava aula para as bonecas, enfim, eu queria realmente ocupar esse lugar na área de educação. Só que na minha infância teve um momento em que o meu pai, na verdade não o meu pai, né? Eu acho que os pais em geral, eles têm essa necessidade de prever, de ter uma visão de futuro, e eles querem saber das crianças, né? O que você quer ser quando crescer? E meu pai um dia me fez essa pergunta: filha, o que você quer ser quando crescer? E eu, gente, olha aqui, eu não sei de onde eu tirei aquela resposta, mas eu sei que essa resposta me perseguiu por muitos anos, tá? Ele perguntou pra mim: filha, o que você quer ser quando crescer? E eu disse pra ele o seguinte: Pai, quando eu crescer, eu quero ser juíza. olha a resposta que eu dei. Meu pai se apegou a essa resposta, ele acreditou nisso, né, assim, fielmente. E toda vez que nós íamos à casa de alguém, toda vez que algum amigo dele aparecia lá em casa, era já esperado que ele ia fazer essa pergunta, né? Ele falava: Filha, fala aí pro Marcão, fala pro Toninho, o que você quer ser quando crescer? e eu já tinha o roteirinho ali pronto. Eu falava. Quando eu crescer, eu quero ser juíza. E todo mundo ficava impressionado, né? Nossa, a menina tão nova. Nossa, tá pensando alto, né? Eu sabia que aquilo ali causava um impacto positivo nas pessoas. E olha que interessante isso. O quanto desde criança eu já tinha essa percepção de que dizer que eu queria ser juíza trazia ali algum tipo de conforto, porque era uma escolha profissional que traria um certo prestígio, né? Em compensação, eu fico me perguntando até hoje qual seria a reação das pessoas se eu tivesse dito que eu queria ser professora. Enfim, eu falei que queria ser juíza e eu tive que sustentar essa fala até as vésperas do vestibular. E quando chegou às vésperas do vestibular, aquilo começou a pesar dentro de mim. E eu falei: e agora? O que eu faço? Eu vou ter que prestar então vestibular para direito porque eu falei que queria ser juíza? Começou a trazer um conflito já dentro de mim, porque nós não queremos, né, frustrar a expectativa dos nossos pais. Então eu precisei tomar uma decisão. Eu já posso dizer que foi uma primeira decisão aí para que eu pudesse dar continuidade ao meu sonho, que foi ter uma conversa com meu pai a respeito dessa escolha profissional. Gente, não foi fácil, não foi fácil. Sabe aquela conversa que você toma fôlego para iniciar, né? Tem que ter coragem, porque era eu dizer para ele que não ia ser da forma como eu passei a vida inteira dizendo que seria. E foi isso que eu fiz, né? Eu conversei com ele e falei: pai, se eu não me inscrever no vestibular para direito, se eu não for juíza, mas se eu for professora, isso vai te deixar assim muito triste, né? Eu botei um muito no meio, porque vai que ele fica só triste. Você vai ficar chateado com isso? E aí ele me devolveu com uma outra pergunta que eu não esperava. E ele me perguntou o seguinte: filha, se você for professora, você será uma boa professora? E eu não acreditei que ele estava me fazendo aquela pergunta. Eu falei: pai, eu vou ser muito boa, eu vou ser uma professora excelente, fica tranquilo. E aí ele falou: então vai, segue seu caminho, vai ser feliz. Uau! Que peso eu tirei das minhas costas. Então essa foi uma primeira barreira que eu tive que romper, né, para seguir exatamente na área de educação, porque essa era a minha primeira escolha. Pai, desculpa essa revelação que está chegando agora depois de 30 anos, mas é isso, eu nunca quis ser juíza, tá bom? Pronto, falei.
Tá bom. Então foi isso, eu prestei vestibular, gostei muito, né, de ter passado na faculdade. Eu lembro como se fosse hoje, o dia em que o meu nome saiu lá na lista de aprovados. Eu era a primeira pessoa na minha família que estava passando para uma faculdade, especialmente uma universidade pública. Não sei como é a tua realidade, né? Se muitas pessoas na tua família já têm essa experiência, têm essa vivência da universidade, mas na minha família eu era a primeira e aquilo para mim também era importante. Então são peculiaridades assim que só nós sabemos, né? Só nós sabemos o peso, o quanto aquilo é significativo para nós. Então quando eu passei para o vestibular, eu comemorei muito e eu acho que as pessoas nem entendiam tanto assim, né? Nossa, o que tem de mais? E para mim tinha tudo demais nesse processo, nessa conquista. E aí eu cheguei na faculdade, eu lembro que muito animada, muito empolgada. Só que do momento em que eu era criança até entrar para a faculdade, algumas coisas mudaram. Então eu que me imaginava professora, quando entrei para a faculdade já tinha uma visão diferente. Eu queria trabalhar com pedagogia empresarial. Na época, as pessoas, as colegas, né, que passaram junto comigo nem entendiam muito o que era pedagogia empresarial. Eu era a única que chegava na sala de aula e falava que queria trabalhar com pedagogia empresarial. E eu sustentei isso aí durante um tempo, até o dia em que eu entrei numa sala de aula. Quando eu dei a minha primeira aula, eu falei, é isso. Quando eu sentei, eu montei meu plano de aula, que eu falei, gente, que coisa linda, os meus alunos vão aprender isso, que eu tenho para ensinar. E eu fui lá e executei. Eu falei, nossa, o que eles aprenderam veio de mim. Eu falei, esse é o meu lugar, eu quero a sala de aula, deixa a pedagogia empresarial para lá. Quando eu falava de pedagogia empresarial, eu me via dando cursos, fazendo palestra, né, criando treinamentos, enfim. Mas isso foi colocado em segundo plano e eu segui dando aula. Agora, tem uma questão que me incomodava, que, na verdade, eu não consegui digerir com tanta naturalidade, tá? É muito estranho, era muito estranho para mim, naturalizar a ideia de que eu estava buscando, que eu estava dando início a uma carreira desvalorizada. Porque é isso, quando nós entramos para a educação, nós entramos muito mais por amor, muito mais por vocação, né? Muito mais pelas nossas habilidades ou pelo impacto que nós queremos causar no mundo do que efetivamente pela valorização da profissão. Mas eu não conseguia naturalizar isso, do tipo, você é desvalorizada mesmo e pronto. Então eu comecei a criar estratégias, né? Eu ficava pensando, como é que eu posso me valorizar dentro da educação? Aquilo ainda era desconfortável para mim, lidar com uma desvalorização e naturalizá-la. E aí eu criei uma estratégia que para mim foi incrível, que funcionou, que foi o seguinte. Não sei se você já ouviu isso muitas vezes, mas eu já ouvi, que é que educação e saúde no Brasil não tem valor. Eu ouvi isso muitas vezes, eu ainda ouço isso e eu queria que a minha história fosse diferente. Então, a minha estratégia foi a seguinte, já que a educação não tem valor, se eu seguir o fluxo, eu vou cair nesse lugar comum da desvalorização. Então, a minha estratégia foi, eu quero entrar para uma boa escola, eu quero entrar para uma escola de excelência, porque aí, de repente, eu já começo com uma valorização diferenciada. Foi esse o meu pensamento. E o que eu fiz para que isso acontecesse? Olha, o que eu fiz para que isso acontecesse? Presta atenção. Eu comprei um guia das melhores escolas do Rio de Janeiro e eu fiz uma seleção das escolas. Então, antes de eu participar de qualquer processo seletivo, quem fez a seleção fui eu. Eu fui olhando ali quais eram os critérios da escola que eu gostaria de trabalhar e eu olhei o guia todo. Eu ia classificando mesmo. Eu falei, olha, essa escola aqui, para mim, não vai rolar, porque ela é muito longe da minha casa. Essa escola aqui é até bacana, só que só tem educação infantil. Se eu quiser ter uma experiência no ensino fundamental, eu não vou ter chance de crescimento, de mudança ali. Então, não. Essa escola aqui, nossa, essa escola é famosa, mas eu não me identifico muito com a proposta pedagógica dela. Então, eu fui adaptando, né, quais eram os meus interesses e o que as escolas também tinham para me oferecer para que a gente pudesse casar.
e aí sim eu entrar numa escola em que eu me sentisse realmente valorizada e que aquilo fizesse diferença para o meu currículo. Então, de todas as escolas que tinham no guia, eu escolhi 3, selecionei 3 e enviei meu currículo somente para essas 3. Então a questão era, ou eu não serei selecionada para nenhuma, ou eu vou ser selecionada para alguma das melhores escolas do Rio. E foi isso que aconteceu. Eu enviei currículo para 3 escolas, fui selecionada para 2 e aí acabei optando por uma, né? Então essa foi a minha primeira estratégia para lidar com esse desconforto da desvalorização. Eu precisava fazer isso para sentir que eu estava começando já com um diferencial. Enfim, eu segui na carreira, né? Trabalhei em outras escolas boas. Só que com o passar do tempo, passado uns 9 anos mais ou menos, eu comecei com incômodo. E eu quero ser muito sincera aqui com você, eu quero, assim, ser o mais transparente possível, porque naquele momento, quando o incômodo começou a aparecer, eu não conseguia dar nome para eles. Mas eu sei que aquele incômodo era um alerta, um sinal de que eu precisava de uma mudança na minha carreira. Então, eu vou falar um pouco sobre esses incômodos que depois viraram até uma certa angústia, que pode ser que você esteja passando por isso também, mas esse incômodo é um sinal de que a gente precisa de mudança, de alguma mudança. Passado alguns anos, esses 9 anos aí mais ou menos, eu comecei a perceber que estava faltando alguma coisa na minha carreira. Eu estava ficando um pouco sem perspectiva. Então comecei a criar desafios para que eu me sentisse desafiada, para eu que me sentisse motivada dentro da educação, porque eu gosto de desafios. E uma pessoa que gosta de desafios, ficar passando, deixar os anos passarem, os anos vão passando e você não sabe muito bem onde vai parar, ou aquela coisa que vai se prolongando sem ter muito objetivo, isso causa uma certa aflição. E essa era a sensação que eu tinha. Por que eu estou dentro da área de educação? Aonde eu vou chegar, né? E o primeiro incômodo que eu senti foi o seguinte: será que eu quero ficar mais 20, 25 anos dentro da sala de aula, fazendo exatamente o que eu faço? E, gente, olha, se fazer essa pergunta não foi fácil. Isso traz um desconforto, isso traz um nervoso, uma angústia que tem que ter muita coragem para se fazer essa pergunta. E eu me perguntava mesmo, sabe, será que eu quero mesmo mais 20, 25 anos fazendo exatamente isso que eu faço agora? E num primeiro momento eu não sabia responder. Então foi um tempo ali de maturação dessa pergunta para que essa resposta se concretizasse. E depois de um tempo essa resposta veio. Uma resposta que não foi fácil de aceitar, uma resposta que no momento, quando eu concluí, eu senti. Foi dolorido para mim, sabe? Foi dolorido mesmo. Porque a resposta que eu cheguei foi: eu não quero mais ficar 20, 25 anos fazendo exatamente a mesma coisa dentro de sala de aula. Na época, começou a surgir uns memes de professoras representadas ali por umas caveiras. Não sei se vocês já viram isso. As caveiras representando as professoras esperando a aposentadoria chegar. Eu sei que aquilo era uma brincadeira, mas aquilo me incomodava profundamente, porque eu me olhava ali e eu perguntava para mim mesma: eu quero ser essa professora que vai ficar assim, velhinha, bem velhinha, vai chegar esquelética, esperando a aposentadoria chegar e ter como resultado da vida esse tipo de aposentadoria que nós temos aí à nossa disposição? E definitivamente a minha resposta era não. E para uma professora que escolheu estar em sala de aula, que escolheu desde nova, desde criança, trilhar esse caminho, essa era uma resposta difícil, né, de encarar. Mas como eu já disse, esse é um sinal. Quando esses incômodos começam a aparecer, são sinais de que nós estamos precisando de alguma mudança. E encarar isso de frente é o melhor que nós podemos fazer por nós, pelos nossos alunos, né, pela nossa carreira. E aí, se tivesse parado por aí, já estava bom, né? Assim, já valeu esse incômodo, já valeu esse desconforto. Só que não parou. À medida que eu fui dando, né, brecha para esse pensamento, eu fui expandindo um pouco mais a minha mente,
eu fui entendendo que outras inquietações estavam ali aparecendo e surgindo. E aí uma coisa que era difícil também para mim de admitir ou de administrar era o seguinte: como é que eu posso não querer mais estar dentro de sala de aula se eu amo os meus alunos? Nós somos movidos por amor, né? Nós amamos nossos alunos e eu não deixei de amar. E essa escolha não era mais o lugar que eu queria estar. Então isso, olha que conflito. Eu pensava, como que eu não quero mais fazer isso se eu amo os meus alunos? Outro conflito, como é que eu não quero mais estar nesse lugar se eu gosto do que eu faço? E aí? Se eu gosto do que eu faço? Como é que eu não quero mais estar nesse lugar se eu faço bem isso que eu faço? Sabe? Eu me considerava uma boa professora. E como é que eu não quero mais fazer isso se tá tudo bem? O que eu chamo de tudo bem? Não aconteceu uma crise, sabe? Eu não estava correndo o risco de ser demitida, eu não ganhava muito mal, eu não estava sofrendo, né, algum tipo de assédio, não estava acontecendo nada que justificasse a minha insatisfação. Só que naquele momento parecia que não estava acontecendo nada, só que estava. Naquele momento eu não conseguia ter clareza de todas as dificuldades, de todos os problemas que já estavam me rondando, mas que a gente, com o olhar do automático e ao mesmo tempo com o olhar do amor, né? A gente não para muito para ser crítico em relação a algumas coisas. Parecia que estava tudo certo, só que não estava. Eu comecei, inclusive, a me incomodar com alguns elogios. Olha o que acontecia. Quando as pessoas me perguntavam, o que você faz? Com que você trabalha? Eu respondia, eu sou professora. Aí não sei se isso é normal, mas ficava assim um silêncio, né? De alguns segundos. A pessoa, tá, você é professora. E aí, logo em seguida vira a pergunta, em que escola você trabalha? Aí eu respondi o nome da escola. E as pessoas me elogiavam, diziam assim, nossa, a escola tal é boa, parabéns. Nossa, se você trabalha na escola tal, então é porque você é uma boa professora. Eu sei que aquilo era um elogio, eu sei que a pessoa queria ser agradável comigo, mas começou a bater em mim de uma forma e trazendo uma reação contrária. Porque eu comecei a pensar o seguinte, essa pessoa está me qualificando pelo que ela conhece da instituição. Ela nunca me viu dar aula, ela não sabe qual é a minha formação, ela não sabe quem eu sou para dizer que eu sou uma boa professora. Ela chegou a essa conclusão por meio da instituição, que realmente é muito boa. Mas eu comecei a sentir falta do meu valor. Eu não queria que a minha identidade fosse a identidade da escola. Eu trabalhei na escola pública também e eu ficava me questionando, se eu falasse para essa pessoa, olha, eu sou professora da escola pública, será que ela me elogiaria? Será que ela ia dizer para mim, nossa, você é uma boa professora? Eu temo que ela não diria isso. Então comecei a perceber que o meu trabalho estava sendo nivelado pelo lugar onde eu trabalhava e não era mais isso que eu queria. Queria um resultado do meu esforço, da forma como eu acredito que devo trabalhar e foi para isso que eu corri. Eu estava sentindo que eu não estava tendo perspectiva de carreira. Eu não conseguia ver um futuro que dissesse assim, nossa, eu tenho esse lugar para ocupar. E essa falta de perspectiva era um problema para mim. Eu não queria me sentir acomodada, estagnada na carreira. Então eu comecei a criar alguns desafios para mim. Então eu vou fazer concurso. Então tá bom, passei em 2 concursos. Eba, que bom, fiquei feliz, trouxe ali uma novidade para minha carreira. Então eu vou fazer a pós-graduação X. Vou lá, fiz a pós-graduação X. Agora eu vou fazer a pós-graduação Y. Que bacana, fui lá fazer a pós-graduação Y. Só que nada disso estava me levando para um lugar específico. Eu estava criando esses desafios, ok, mas com que objetivo? Para chegar aonde? E eu me vi sem perspectiva. Eu queria mais, eu queria ir além, eu queria ver resultados do meu trabalho. Eu sei que dentro da educação nós acreditamos, e é uma verdade, de que nós plantamos agora para colher depois, né? Que os frutos aparecem com o tempo. Mas eu já não estava mais querendo esperar tanto. Eu queria resultados mais concretos, eu queria ver que o meu trabalho transformava de verdade, eu queria impactar mais. E eu estava começando a entender que
dentro das quatro paredes, isso estava ficando um pouco limitado. Então, os desafios foram acontecendo, né? Eu fui me desafiando, mas isso também não me levava a lugar nenhum específico. Eu não tinha nem definido onde eu queria chegar. E no meio desses desafios, eu comecei a ficar muito angustiada, né? Porque eu me perguntava o seguinte: Lide, tudo bem, eu já entendi que você não quer mais ficar dentro de sala de aula por 25 anos. Tudo bem, aceito, já acolhi, tá? Essa sua necessidade. Mas agora me diz o seguinte, já que você não quer estar dentro de sala de aula, o que você quer fazer? Já que você não está tendo resultados, né, do jeito que você gostaria, que tipo de resultados você gostaria de ter? De que forma você quer impactar o mundo? E se aquela primeira resposta do não, eu não me vejo mais 20, 25 anos dentro de sala de aula, já foi difícil, essa resposta de agora, ela foi angustiante. Porque a resposta que eu tinha para mim, para essa pergunta de, né, então o que você quer fazer já que você não quer ficar dentro de sala de aula? A minha resposta era não sei. E o não sei, gente, é uma escuridão. O não sei deixa a gente muito perdido, sabe? O não sei te deixa desorientada e era assim que eu me sentia, mesmo com os desafios. Não ter essa resposta me deixava muito vulnerável. Mas eu comecei a procurar, comecei a buscar essa resposta. E eu conversava com Deus mesmo, porque tudo na minha vida, né, eu tenho o costume de entregar para Deus, isso não seria diferente. Eu falava, Deus, me dá uma resposta, me mostra, o que eu tenho que fazer, né? E eu acredito muito que quando a gente está aberto para as respostas, elas aparecem. Nós só precisamos estar atentas. E nesse intervalo aí, eu recebi um convite muito legal, que eu me senti muito honrada, inclusive, na escola onde eu trabalhava, eu fui convidada para substituir uma professora que entrou de licença médica para dar aula de convivência. Nessa disciplina, eu precisava trabalhar a questão de valores com os alunos, a questão do comportamento, dos relacionamentos, virtudes, né? Tudo aquilo que está relacionado à formação mesmo do indivíduo, da criança, enfim. E eu simplesmente amei esse convite, fiquei muito agradecida pelo convite, porque desenvolver pessoas é algo que está aqui dentro de mim, né? Quando eu falava lá que queria trabalhar com pedagogia empresarial, era isso que estava pulsando dentro de mim. E aí, quando eu fui trabalhar com as crianças e que o meu trabalho era em tempo integral, trabalhar essas questões, então nós íamos para o pátio, nós fazíamos aulas no pátio, eu fazia dinâmicas com eles, eu fazia debates, sempre abordando habilidades socioemocionais, valores, análise crítica, né, a visão crítica das coisas, enfim, isso desde o primeiro ano. E eu me vi realizada fazendo aquilo. Eu falava, gente, eu faria isso pro resto da vida. Eu amo fazer isso que eu estou fazendo. Porque desde o meu primeiro dia de aula, trabalhar essas questões dentro da escola, né, com os meus alunos, sempre foi uma prioridade para mim. Só que nós sabemos que a gente não tem tempo para trabalhar isso o tempo todo, né? A gente não tem essa disponibilidade toda de tempo, nós temos um currículo ali para dar conta. Então, na aula de convivência, eu estava como um pinto no lixo, né? Era fazer ali o que eu mais gostava e que eu fazia muito bem. Só que o tempo acabou. A professora, né, graças a Deus, voltou, estabeleceu a sua saúde e eu precisei, né, entregar as turmas, enfim. E ali, gente, aconteceu uma grande virada de chave para mim e que eu quero muito compartilhar com você, tá? Aconteceu uma virada de chave que foi o seguinte: olha, você descobriu esse lugar, você descobriu que você ama fazer isso, que você faz isso muito bem. Só que agora você não tem mais essa oportunidade, Lide. E o que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Já que você não vai mais atuar dentro de sala de aula, né, dessa forma que você tanto se descobriu, onde você vai atuar? E eu me senti motivada a seguir por esse caminho. Então eu lembro muito bem do meu último dia de aula de convivência, em que eu me vi muito motivada a seguir por esse caminho. E eu falei, eu vou trabalhar com desenvolvimento de pessoas, eu vou trabalhar com inteligência emocional, eu vou potencializar o máximo das pessoas, é isso que eu quero.
E por mais que aquela experiência tenha sido por um curto prazo de tempo, olha o que aconteceu ali. Eu descobri que eu estava usando muito pouco os meus talentos, sabe? E isso pode acontecer. Você tem um talento, você tem uma habilidade e que por você usar tão pouco, ele não parece ser um talento, porque você está usando num lugar errado, ou você está usando num lugar que você não tem espaço para expandi-lo, e isso faz com que a gente não enxergue os nossos próprios talentos. E era isso que estava acontecendo. Eu estava usando na sala de aula 10%, 7% do máximo que eu poderia usar do que eu faço melhor. Então, preste atenção nisso aqui. Às vezes você tem um talento, você tem uma habilidade, mas que está sufocada. Está sufocada porque o sistema não deixa, está sufocada porque, né, as oportunidades não foram dadas, mas isso não significa que esse talento não esteja aí dentro de você. E aquela ali foi a minha virada de chave, eu descobri isso e naquele dia eu saí da escola direto para uma livraria. Eu falei, vou aprender mais sobre isso, eu vou estudar mais sobre isso, porque eu não me satisfaço com a ideia de voltar para minha sala de aula e não ter mais isso que eu aflorei, não ter mais isso que eu aflorei como um costume, como um hábito, como um desenvolvimento na minha carreira. Isso para mim estava fora de cogitação. Foi isso que eu fiz. À medida que eu comprei o primeiro livro, quando eu cheguei nessa biblioteca, um livro foi me levando a outro. E quanto mais eu ia estudando, eu fui descobrindo que eu precisava dar um rumo à minha carreira independente da escola. Aqui a gente começa a falar sobre liberdade. Nós fomos formados para atuar dentro da caixa de aula. Eu chamo de caixa de aula, tá, gente, por uma forma assim bem ilustrativa, simbólica e que tem um peso aí nisso que eu falo, mas não é com crítica, não. É caixa no sentido de que nós ficamos presas ali naquelas quatro paredes e nós não conseguimos nos ver além disso, sabe? Parece que aquele ali é o único espaço no qual nós cabemos. E eu acredito mesmo, defendo isso quando eu atendo as professoras, inclusive, que nós somos maiores do que isso. Nós não fomos formadas para sermos professoras. Nós fomos formadas para sermos educadoras, nós somos profissionais da educação. Professora é um cargo, né? Professora é um lugar e nós temos múltiplas possibilidades como profissionais da educação. E naquele período eu descobri que eu tinha essa liberdade. Eu poderia sim levar a minha carreira para onde eu quisesse. Eu não precisava ficar refém do sistema, eu não precisava ficar refém das oportunidades que a escola, né, que o governo, enfim, vão me oferecer. Porque pode ser que elas nunca mais apareçam, né? E é nisso que você vai deixando a vida levar, vamos ver no que dá, sem perspectiva, sem planejamento, né? Sem um objetivo, sem um lugar esperado para chegar. A chance da gente ir se desmotivando, a chance da gente ir se decepcionando vão crescendo. Enfim, e ali eu decidi que daria realmente uma direção para minha carreira e foi isso que eu fiz. Então eu estudei, li muitos livros, fiz as minhas formações em coaching, né? Dentro de sala de aula ainda, como professora, eu comecei a atender as crianças como Kid Coach. Comecei a atender as professoras e comecei a ver então os resultados, que era tudo que eu queria. E quando eu via uma criança se desenvolvendo, quando eu via uma criança que tinha dificuldade de se expressar, se expressando, quando eu comecei a receber as mensagens dos pais agradecendo pela mudança dos filhos, né? Tudo isso começou a fazer muito sentido. Atendendo as professoras, vendo a professora que não tinha coragem para criar um canal no YouTube, ela foi lá e criou. Professoras querendo se reinventar dentro da educação, professoras querendo descobrir quais são os seus talentos para poderem criar, né, novas perspectivas fora da sala de aula, mas ainda dentro da educação. Professoras que estavam querendo sair da educação, olha, Lídia, eu não quero mais, e para mim já deu, né? E eu contribuir para que essas transformações acontecessem, eu falei assim, é isso, né? Eu estou direcionando realmente a minha carreira para o lugar onde eu quero. E eu tenho clareza hoje de que o quanto foi importante tomar essas decisões, porque o direcionamento da minha carreira e o direcionamento da sua carreira não vai vir por meio do governo, não vai vir por meio da instituição onde você trabalha, não vai vir por meio da sociedade. Isso é algo que nós temos que tomar para nós, é uma responsabilidade nossa dizer onde eu quero chegar e caminhar para isso. Às vezes a gente não consegue enxergar muito bem e eu aprendi esse caminho, né? Como é que a gente identifica quais são os nossos talentos, quais são as nossas habilidades,
como a gente usa isso da melhor forma. Mas eu entendo que isso não é tão fácil, mas que é possível. Ainda em sala de aula, eu comecei a atuar nesses dois lugares. Eu era professora e era coach ao mesmo tempo. Então era estudo, atendimento, dar conta dos filhos, preparar a aula e tudo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Em 2019 aconteceu uma coisa muito interessante, porque teve um trabalho de casa da minha filha e ela precisava escrever sobre as profissões dos pais. E a minha filha, na hora de falar sobre mim, olha, eu trabalhava na mesma escola que ela, nós íamos para a escola juntos. E na hora dela definir, falar sobre a minha profissão, ela não colocou que eu era professora. Olha que coisa interessante. Ela colocou que eu era coach. E eu falei assim, então a coisa está muito clara já. Eu estou sendo muito mais coach do que professora. Embora eu tenha sido uma professora coach também, e isso me colocou num outro nível também profissional, mas eu estava me vendo muito mais coach do que professora. E foi quando eu concluí que estava na hora realmente de encerrar um ciclo. Nós temos o costume de deixar que os ciclos se encerrem sozinhos. Parece que a gente fica esperando que uma porta se feche na nossa cara para a gente tomar coragem, né? Ou que a gente não tenha mais opções, ou que a gente chegue num limite. E eu não queria isso para mim. Eu aprendi, eu defendo que, assim como nós iniciamos ciclos, assim como eu escolhi entrar para a educação, é muito bom ter liberdade de dizer, agora não é mais isso que eu quero, agora eu quero ir além, eu não preciso deixar de gostar, eu não preciso estar esgotada, eu não preciso estar exausta, eu não preciso deixar de suportar aquilo para então tomar uma decisão. E foi isso que eu fiz, né? Encerrei esse ciclo na área de educação, um ciclo que valeu, mas que teve ali o seu tempo de validade. Hoje eu vejo que eu continuo contribuindo para a educação, mas não dentro da sala de aula. O lugar agora é outro. E eu já tinha falado isso aqui no vídeo, né? Como nós nos vemos muito presos à caixa de aula, como se nós não tivéssemos como ocupar outros espaços. Hoje eu ocupo outros espaços e ajudo as professoras nesse sentido também. Então, em 2019, ano passado, eu tomei essa decisão e eu falei, agora vai acontecer essa transição definitiva. Foi quando eu saí da sala de aula, peguei lá o meu crachá, sem culpa, sem medo, sem insegurança, sem remorso nenhum. Por quê? Porque eu criei uma caminhada, porque eu sabia onde eu queria chegar. Quando a gente toma essa decisão no impulso, ou sem saber exatamente o que fazer, é certo que vai ter angústia, vai ter medo, vai ter uma insegurança, mas isso não aconteceu porque eu aprendi a fazer essa caminhada. Eu sabia onde eu queria chegar e ter essa visão de futuro, saber esse lugar onde chegar, traz a segurança, traz realmente a certeza que você está fazendo a coisa certa. Eu aprendi uma frase que eu nunca mais vou esquecer, que é melhor um fim com dor do que uma dor sem fim. Olha como isso é importante da gente entender. Eu não queria que isso se transformasse numa dor, eu não queria também arrastar essa dor sem fim até a minha aposentadoria. Então, o primeiro momento de dor foi descobrir que eu não queria mais estar dentro de sala de aula. Depois que eu fiz o planejamento, depois que eu dei os passos certos, aquela dor, foi se transformando numa força, numa motivação. Então, não sei como é a tua realidade hoje, mas é bem bacana você ficar com essa mensagem, que é muito melhor um fim com dor em qualquer área, em qualquer sentido da nossa vida, do que uma dor sem fim. Então, eu poderia ter esperado para explodir e não aguentar mais? Poderia. Ou eu poderia ter arrastado esse sofrimento aí e fingir que ele não estava acontecendo até o final da minha aposentadoria? Também poderia, mas não foi essa a opção que eu escolhi, porque nós temos escolhas. Às vezes isso não fica tão claro pra gente, né? A gente se sente meio acuado, como se não tivesse muito para onde ir, mas nós temos. Então, eu fiz a minha transição, hoje eu atendo as professoras, eu falo sempre, que aqui o voo é livre, O voo é livre, você quer continuar atuando dentro de sala de aula, você quer se destacar, você quer se reinventar, essa é uma oportunidade, isso é uma chance que você tem. Ah, não, Lídia, eu quero me desenvolver, mas eu quero atuar dentro da educação, mas fora da sala de aula. É outra chance, oportunidade que você tem. Lídia, eu não quero mais educação mesmo, já decidi, eu quero estar fora desse ambiente. Também são múltiplas possibilidades que nós temos. No final das contas, esse aqui é um vídeo de uma história com escolhas, com descobertas, com angústias, mas também com decisões. Decisões que
me levaram para uma liberdade que eu sempre quis. Então hoje, se eu estou aqui fazendo esse vídeo para você, estou ajudando professoras a voarem, a encontrarem seu lugar, é porque eu precisei tomar decisões assertivas, eu precisei fazer escolhas. A vida pede isso, né? Nós não somos reféns de nada, nós temos ali liberdade de escolha, de decisão, né? De criar caminhos para nossas vidas. Se você quer isso, se você almeja isso também e tem expectativas, planos, projetos, então vamos embora, vem comigo. Vamos juntas. O meu Instagram é @lidebarroscoach, me segue lá e a gente vai continuar por aqui, porque virão muitos vídeos ainda, tá bom? Obrigada por você ter ficado comigo até esse vídeo aqui e sigamos juntos, porque aqui o voo é livre. Tchau, tchau.